E a pergunta do vídeo de hoje é: existe livre-arbítrio? Ou tá tudo determinado? Ou eu não escolho porcaria nenhuma na minha vida? Ou será que eu escolho, mas essa escolha não é exatamente minha? Então vamos falar sobre tudo isso e eu já vou começar respondendo. Existe, mas tem tanta coisa por trás que a gente quase não consegue usar. Então se você quer entender o porquê disso, fica até o final desse vídeo. Como sempre, a gente vai construindo esse pensamento. E, bom, vamos lá fazer a parte que eu preciso fazer. Deixa o seu joinha, dá um like aí no vídeo. Gostando do vídeo ou não, tô nessa agora. Já falei isso em outro vídeo e vou continuar nessa linha por um tempo. Eu preciso que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, no começo, eu sempre ia dizer, se você gostou do vídeo, não, deixa o joinha agora. E aí, se você não gostar, você pode não assistir os próximos, tá tudo certo. Mas eu realmente estou precisando de um movimento para lembrar para o YouTube, ei, eu tô aqui, eu ainda existo fazendo vídeo nesse canal. Então vamos lá, começar desenvolvendo uma linha central aqui. Livre-arbítrio existe com mais disponibilidade, digamos assim, quanto mais consciência se tem sobre si. E vamos lá. Então, quem não sabe absolutamente nada de si, que nunca fez uma terapia, que nunca fez uma análise, que nunca se questionou sobre a vida, sobre o seu papel na vida, que nunca olhou para dentro, que nunca se perguntou sobre quem é, o que gosta, o que não gosta, que nunca buscou por autoconhecimento, essa pessoa vai funcionar no automático. Ela não vai ser, ela vai apenas reagir. Reagir aos estímulos, reagir aos outros, vai virar dependente das outras pessoas, vai imitar as outras pessoas e dessa forma, na verdade, ela não está escolhendo muita coisa, né? Ela só está seguindo programações. As programações internas, inconscientes, ela não sabe, ou programações externas, reagindo ao meio, aos estímulos e às pessoas. Tudo bem que ela pode, entre aspas, aí, estar escolhendo ser assim. Então, quando ela não busca pelo autoconhecimento, isso é uma escolha. Ela está exercendo, sim, o livre-arbítrio dela de não buscar nada. Só que talvez ela nem saiba que ela possa buscar. E Platão diz, lá na Grécia Antiga, que a pessoa é responsável, sim, pelo que ela não sabe, pela própria ignorância. Então, por exemplo, as leis existem e você conhecendo elas ou não, você está implicado nessas leis. Se você cometeu um crime, você não pode usar como justificativa, mas eu não sabia. Não sabia, mas cometeu o crime e vai pagar por ele da mesma forma. Quando você não escolhe conscientemente, você pode não exercer o seu livre-arbítrio, mas você é responsável, sim, pelo conhecimento necessário para saber que pode conhecer. Entende? É nesse ponto que Platão falava lá atrás, né? Quando você não conhece, você não sabe, não vai exercer, não tem como praticar aquilo, ok? Mas você é responsável pela busca desse conhecimento, você é responsável por si, é responsável por questionar, e aí a gente pega Platão sempre escrevendo sobre Sócrates, né? Que tem o parto de ideias, né? A maiêutica, a dialética, isso significa o quê? Fazer perguntas incessantes até destruir tudo aquilo que não era real em busca de uma verdade. Então, se a pessoa não sabe que ela é ignorante, se ela não sabe que ela não sabe algo, ela não sabe, mas mesmo sem saber, isso é responsabilidade dela. E partindo daí, o você não saber e por isso não escolher é tua responsabilidade também. Então tem ali um livre-arbítrio, mas é um tanto de escolha que te limita muito, percebe? Tem escolha? Tem, mas é tão pequena, tão limitada e tão inconsciente que é quase como se não tivesse. Beleza. Então o primeiro passo para ter algum livre-arbítrio é buscar por este conhecimento, por este autoconhecimento, por saber de si, por saber falar de si, para se expor no meio, para realmente poder trazer esse autoconhecimento, rompendo a barreira da individualidade aqui, expressar isso para o mundo. Porque também não adianta nada. Eu tenho o direito de escolher, eu me conheço, então eu posso escolher e não faço nada. Se eu não faço nada,
Tudo bem, o não fazer nada também é uma escolha, percebe? Tudo é uma escolha, mas às vezes você deixa de agir se sabotando, por exemplo, e achando que você está escolhendo não agir, sendo que no fundo só está reagindo aos padrões de medo, de bloqueio, só está reagindo a dores do passado, a traumas. Isso era uma das minhas críticas com o Axis, né? Que muitas vezes a gente só falava, escolha, escolha. Tudo bem, você tem escolha, você pode escolher. A questão é, será que existe mesmo um aparato interno, aquilo que você precisa interiormente para realizar essa escolha nesse momento? Porque é muito fácil, você quer mudar de vida, é só escolher. É mesmo? Nossa, que simples, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Não é tão simples assim. Por quê? Porque a tua não escolha, a tua não ação, a tua não busca por conhecimento de si tem como base toda uma estrutura social, as dores do passado, seus próprios traumas, é todo um mecanismo de autodefesa. Não é simples assim, eu vou mudar e pronto, mudei. Senão a gente não tinha que ralar tanto, né, na terapia. A gente simplesmente apertava um botãozinho e pronto. Se você não conhece sobre você, você vai agir sempre de forma inconsciente. Quem está fazendo as escolhas, quem está te protegendo, quem está agindo, não é o teu racional, lógico, teu consciente, é o teu inconsciente, beleza? Então, teu inconsciente escolhe por você. Isso é quase instintivo, automático. Ok. Quando eu comecei a conhecer um pouquinho sobre mim, que legal, agora eu sei um pouquinho de mim, então eu posso escolher diferente? Tá, um tanto sim, outro tanto você vai perceber que não. Por quê? Você começa a se conhecer e começa a testar escolhas diferentes. E aí você vai começar a perceber o peso vindo de fora. A reação das pessoas, como a sociedade funciona, como é difícil às vezes se expor se é algo diferente do padrão comum. E aí você vai entender do que teu inconsciente estava te protegendo. Eu não me conhecia, eu não sabia de mim, eu funcionava no padrão. Por quê? Porque a pressão externa é muito grande. Porque a pressão de como eu tenho que ser imposta pelos outros é muito grande. É sobre isso que eu falo no método Autos. É um método que eu desenvolvi justamente para olhar para tudo isso, para se liberar de grande parte desse peso, para que você possa, tirando isso tudo da frente, ser você. Vamos lá, vou trazer alguns exemplos aqui. O ambiente que você nasceu, a casa, a família, o bairro, com quem você brincou quando era criança, a língua. A língua tem um papel fundamental na determinação de quem você é hoje. Os teus hábitos gerais, culturais, religiosos, a rigidez ou não rigidez com que a tua família te criou. Tudo isso impacta em quem você é. A presença das pessoas, a ausência das pessoas, a cobrança, o ter que, de repente, numa família com muitos irmãos, competir entre os irmãos. Numa família, sou filho único, a pressão de ser filho único. Não importa o contexto, sempre vai ter algum tipo de pressão. E você é, sim, resultado também deste contexto. Você não é exclusivamente isso, mas você funciona na sua vida prática de forma inconsciente, respondendo o tempo inteiro a, sim, essas primeiras estruturas, essas primeiras informações, a esse piloto automático que foi instalado lá na tua infância e que está inconsciente. E você continua mantendo os mesmos padrões até hoje. Quando você olha para isso e fala, eu estou agindo dessa forma por causa disso, eu posso mudar isso agora? Que incrível! E você começa a mudar, a exercer o seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio, aí você começa a encarar de frente e dar porrada na realidade. Você começa a dar aquelas cabeçadas da vida, que geralmente acontece muito ali por volta da adolescência, né? Vi que existe um mundo além da minha família, começo a questionar a minha família e começo a tomar porrada do mundo e da família, né? Porque fica uma coisa muito instável ali. E aí, quem tá certo? Como que é mesmo o mundo? Eu quero descobrir o mundo, como é que é esse negócio? Me falaram que era de um jeito, eu vi lá fora que é diferente. Quem tá certo? E quem eu sou no meio disso tudo? Beleza. Então, quando você começa a se testar, você tem que ir para uma segunda fase do autoconhecimento, que é de se bancar. Percebi que eu não sou quem eu achava que eu era, que eu estava no piloto automático, vivendo os padrões do meu passado.
influenciada pela minha criação, pela minha família, pelo meu país, pela minha língua. Eu sei que eu não vou me liberar totalmente disso, porque já faz parte de quem eu sou, mas que eu posso escolher um pouco diferente em alguns aspectos e aí eu vou começar a me testar no mundo. O mundo vai trazer a pressão natural, não é culpa de ninguém. É como é a pressão para que eu volte para o mesmo lugar, para que eu continue no piloto automático, sendo do mesmo jeito que todo mundo é, porque dá menos trabalho e enche menos o saco dos outros, né? Beleza. Se eu tenho esta coragem de me manter, mesmo com o julgamento externo, olhar e falar, não vai mais funcionar isso aqui não, eu vou seguir sendo eu. Beleza. É um segundo passo na confirmação aí do teu livre-arbítrio. Isso pode te levar para dois caminhos. Ou para uma arrogância extrema, então eu não me importo com ninguém, eu vou viver a minha vida do meu jeito, depois vai quebrar a cara em algum momento, a conta chega. Ou vai ser aquela pessoa que num dado momento vai começar a questionar, porque quando você começa no autoconhecimento e testar a sua liberdade de verdade, seu livre-arbítrio, você começa a se questionar ainda mais. Porque aquela ignorância que te mantinha na estabilidade, no jeito comum de ser, ela foi quebrada e você não consegue mais parar de perguntar. Entra lá no processo socrático, né, da dialética, de se perguntar. Ai, caramba, é uma vida sem sossego agora. É isso mesmo, simbora. A gente vai pergunta após pergunta. Tô aqui para te ajudar a fazer perguntas. E quando você começa a se questionar ainda mais, será mesmo que eu tô fazendo isso porque eu sou eu? Ou será que eu tô fazendo ainda respondendo aquilo ali? Ou será que não sei o quê? Chega uma hora que de verdade cansa. E você começa a perceber que esse seu ego questionador, ele faz mais bagunça na escolha do que ajuda. Chega uma hora em que a gente tem que soltar tudo isso. E soltar tudo isso para esferas superiores da nossa própria estrutura mental. Que na verdade vai um pouquinho além da mente, né? Na nossa própria estrutura de consciência. Eu não estou falando de soltar isso para o universo, para nada externo, não. É aqui dentro. Existem esferas mais sutis da nossa própria consciência que vão além da mente e que essas estruturas, elas podem orientar a nossa escolha e a nossa ação além do falatório mental, além dos pensamentos, além das considerações racionais e lógicas, além do ego. Então, o primeiro ponto lá atrás foi descobrir que você não era o que tinham dito que você era. Aí você começa nessa tentativa de se descobrir a alimentar seu ego, né? Quando eu disse que corre o risco de ir para uma arrogância, quem vai para essa arrogância? O ego. Só que se você escolhe outro caminho, você começa a colocar em questão o seu próprio ego. Ego no sentido desse eu. Quem é esse eu? Quem é esse aqui que eu estou me identificando com isso, dizendo que eu sou diferente do que me disseram? Mas quem é de verdade esse eu? Que identificação eu criei? Que rosto, que cara, que jeito de me expressar? Quem é esse eu que eu coloco no mundo? Será que ele também é real ou não? Será que ele está escolhendo de verdade ou não? Será que continua respondendo ao inconsciente? Continua, claro, mas em que nível? E aí, quando você solta tudo isso, porque cansa tentar controlar esse eu sou, não sou, quem sou eu, e em algum momento isso é meio exaustivo, né? Quando você solta tudo isso, você começa a responder a essas esferas superiores da tua consciência. Então aqui a gente pode falar, eu vou usar um nome mais comum e mais amplo aí, como um eu superior. Uma esfera de você com muito mais sabedoria e inteligência, muito mais consciência sobre tudo, que vai além do seu ego. Que vai além de tudo que está reprimido lá no teu inconsciente. Que vai além das dores, dos traumas, dos dramas. Que é realmente o que pode trazer a informação de quem você é em potência. Daquilo que você pode ser no mundo, se você não tivesse que ficar respondendo a historinha ali do passado, o que aconteceu na infância, na adolescência, no começo da vida adulta. A todos os traumas, as dores e os sofrimentos. Tem um você aí por trás de tudo isso. Um você que você não consegue identificar porque ele é muito sutil e porque ele não está
Eu sei que é muito sutil falar tudo isso. Ele não está identificado com esta realidade. É a potência do ser mesmo. Quando você vira aqui e fala, eu já tenho um ego. Então é uma forma de conversar entre esse ego e essa esfera superior de você que não está identificado com nada disso. Quando você consegue estabelecer essa conexão, você começa, de certa forma, a responder a essa esfera superior. E aí eu te pergunto, você tem livre-arbítrio? Na ignorância, você está funcionando no automático, respondendo ao inconsciente, se protegendo. Quando você descobre um pouco de você, o ego vai se fortalecendo, você começa a responder ao ego. Isso dura um tempo, mas se desgasta. Quando você larga a mão disso, quando você solta tudo isso, você começa a responder a esferas de você, não é nada externo, mas superiores, mais sutis, menos identificadas com a matéria, com o corpo, com a vida aqui, que vai usar o corpo e a mente como uma forma de se expressar. E aí quem escolhe? Então existe livre-arbítrio? Existe. A minha pergunta é, quem escolhe? Se você falar, eu posso escolher, eu te pergunto, é você quem? Quem é o você aí? Quem é esse eu que a gente fala, né? Tá bom, tem o livre-arbítrio. Mas quem está escolhendo? Eu estou escolhendo lá no meu inconsciente? Eu estou escolhendo aqui pelo meu ego? Eu estou escolhendo, respondendo a instâncias superiores de mim? Existe. Mas quem é o eu por trás da escolha? Talvez essa seja a pergunta central. Não é se eu tenho liberdade de escolha. É sobre quem sou eu. E quando você chega nesse quem sou eu, dá uma angústia, uma dor, caraca, mas eu não sei como é que eu vou fazer então, o que eu posso escolher então? E aí você começa a ver as várias esferas da sua mente, da sua consciência, do seu inconsciente, as várias estruturas psíquicas que te permitem se identificar ou não identificar, agir ou não agir, reagir, criar uma história, uma linearidade, falar de você mesmo. Você vai percebendo tudo isso e vai reconhecendo que existe algo de você que está além de tudo isso. Só que como a gente vê no Vedanta, esse eu que está além de tudo isso, ele não pode ser tocado. Ele vai assistir toda essa confusão que você, identificado aqui como ego, faz, mas esse eu lá, que não pode ser tocado, ele está apenas assistindo, ele nem escolhe nada, ele só assiste, senta e come pipoca. Então, quem em você está escolhendo a vida que você está vivendo? Partindo do princípio que sim, você tem escolha, a minha pergunta é, quem em você? Nesse momento, pega aí uma situação da sua vida, pega algo que está te incomodando. Quem está escolhendo? É o seu inconsciente? É um padrão que está acontecendo, você não sabe como? É o teu ego? É aquele que virou e falou, eu vou, eu faço, eu aconteço, custe o que custar? É uma esfera superior que você já largou o controle, soltou e falou, toma, eu superior, ou parte de mim que eu nem sei aí o que é, mas o ego aqui não está dando conta não, te vira. Quem você está escolhendo? E qual o tamanho dessa real escolha? Lembrando, todos esses aspectos se conversam. Você não vai acabar com o inconsciente, agora estou totalmente consciente. Mentira, não vai. Toda vez que você põe a tua visão, a tua consciência em um ponto, existe um outro ponto que não está sendo visto naquele momento. E isso está lá no teu inconsciente. Então você não vai zerar. A gente tem toda a estrutura psíquica acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta é, quem em você está escolhendo nesse momento? E se tudo isso fez sentido para você e você quer aprofundar nessa busca, eu te convido para o Método Autos, que vai te encaminhar passo a passo nesse reconhecimento do que é lá, da tua história, do teu passado, da tua infância, do que é realmente a construção de você, de como você pode cuidar de você para abrir espaço para começar a se escolher, para se autorrealizar. Então, se você quer percorrer este caminho, está disponível, eu tenho o link aqui para vocês. Foi um método elaborado com muito cuidado, com muito carinho, está muito bonito. E qualquer dúvida, qualquer questão, ou se quiser agendar uma sessão para terapia individual, tem os contatos aqui embaixo, é só me chamar, fico à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo e a gente se vê em breve.